numa tranquila paisagem campestre da Úmbria franciscana, nas proximidades de Perugia, que está a um passo de Assis, na Itália, no suave calor matutino do sol de setembro, um homem de 45 anos de idade subia sozinho a doce inclinação de uma colina. Estava perto de 14 de setembro, dia em que São Francisco, em 1224, recebera os estigmas na montanha do Verna. Naquela manhã radiosa, aquele homem emergia de 2 noites de profunda luta espiritual. A grande decisão tinha sido tomada sumariamente, amadurecida no silêncio da noite. Agora esperava a sua solene confirmação perante Deus, à luz do dia. Aquele homem resolveu despojar-se das suas grandes riquezas, das quais podia livremente dispor e com as quais poderia ter gozado a vida. Tomara esta decisão a fim de se adaptar a uma simples e dura existência de trabalho material para viver. Mas o seu objetivo era, sobretudo, viver uma vida espiritual, não só para si, mas para o bem dos seus semelhantes. Despojar-se em favor de quem? Esta é a primeira pergunta que em tais casos faz o mundo, ao qual não interessa de modo algum conhecer os problemas espirituais do próximo, mas antes saber aonde foi parar o tesouro, que é a coisa mais importante na terra. Aqui delineia-se subitamente o desentendimento entre 2 modos opostos de conceber a vida. Se ele era louco, pior para ele. Isto não interessava. O maior problema para o mundo são os bens terrenos, não os espirituais. Tanto assim que estes se põem a serviço daqueles. Neste caso, então, não precisava esperar consentimentos. Por isso, ele só falou com Deus, seguindo outra moral que não lhe permitia uma vida fácil à custa do trabalho alheio, e sim, exclusivamente com o fruto do seu trabalho, devia conscientemente sustentar-se e a sua família. A perspectiva era dura e a luta para vencer não foi fácil. Mas o Espírito venceu, o Evangelho tinha triunfado, apesar de saber que aquele ato significava o início de outro tipo de vida, em lugar da existência do rico ocioso, num bem-estar que não foi ganho e de quem deve ganhar, com o seu próprio trabalho, o pão cotidiano. Era outro modo de vida, a que permaneceu fiel até o fim. Aquele homem subia a colina com o coração leve, envolvido na euforia de um grande triunfo espiritual, uma espécie de potente vibração em alta tensão se estava concentrando e acumulando dentro dele. Ao mesmo tempo, ele sentia confusamente que alguma coisa, ainda não perceptível, se estava condensando à sua volta, sem forma ainda definida. A tensão ia se tornando sempre mais intensa. O que estaria acontecendo? Algo de irresistível se estava apossando dele. No entanto, continuava bem desperto, em plena consciência. Caminhava lentamente, via, observava, apercebia-se de tudo. Não estava sonhando. Uma realidade nova o golpeava,
diversa daquela sensória que bem conhecia, e andava observando e confrontando com atenção e plena lucidez da mente as duas realidades. Uma capacidade perceptiva diferente da normal o advertia da presença de outros seres perto dele, vivos, entidades pensantes como ele, mas ainda não conseguia individualizá-las, perceber-lhes a forma e o pensamento. Continuou a subir até que desembocou numa larga vereda, no cume da colina que agora era um plano com algumas oliveiras espalhadas pela amplitude. Solidão silenciosa. Aqui diminuiu o passo. Era quase 11 horas da manhã. A natureza entoava uma das suas imensas sinfonias, na qual, em sublime orquestração, se harmonizavam as multiformes vibrações do ser, que iam de uma forma de vida a outra, das pedras às plantas, dos insetos aos passarinhos, das luzes e cores da terra e do céu ao respiro da atmosfera. Todos os seres harmonizados com tudo o que existia cantavam o próprio hino à vida. A hora e a estação eram propícias, proporcionando a base necessária para a qual tais fenômenos espirituais pudessem surgir até tomarem forma numa manifestação sensível. Talvez o ambiente da natureza fosse igual ao que tantos séculos atrás tornou possível para São Francisco, no Verna, o milagre dos estigmas. Certas condições naturais devem ser necessárias para construir a trama fundamental do fenômeno, sobre a qual, depois, o espírito traça a sua figura. Parece que este fenômeno, por vezes, não pode verificar-se e ter lugar a sua manifestação, a não ser no meio destas grandes orquestrações da natureza e com elas sintonizado, por elas erguido e sobre elas elevando-se como motivo supremo que domina toda a sinfonia. Ele caminhava lentamente, sem meta, como levado por uma grande música que cantava no seu coração. De vez em quando, parava para melhor ouvi-la. Solidão e tudo ao redor, silêncio. Nenhuma presença humana profanava o cântico imenso da terra e do céu, nos quais se expressavam e fundiam a beleza do criado, a sensibilidade do poeta, a paixão do místico, a suprema aspiração do espírito. Sentia como se sua alma saísse da prisão do corpo, quebrasse a barreira do limite que divide as duas formas de vida, material e espiritual, e superado o plano físico, e rebentadas as portas, entrasse em outro mundo, mais alto e longínquo, feito de outra realidade, em que ele agora se movimentava e vivia. Percebia então que para ele passava para segundo plano a comum percepção sensorial, prevalecendo em seu lugar diferente tipo de percepção, realizada com outros sentidos, agora interiores, mas capazes de sentir com a mesma potência e segurança, se bem que em forma diversa. Experiência imensa, arrebatadora, que não se pode descrever, porque só quem a viveu pode conhecê-la verdadeiramente. Foi assim
porque com outra visão interior, diferente para os olhos físicos e com outra audição interna também, diversa para o ouvido físico, ele começou a perceber que se definiam duas formas a seu lado. Tornava-se-lhe difícil situá-las na dimensão espaço. Todavia, sob este aspecto, elas lhe davam a sensação de uma massa da altura e configuração de um ser humano em que se podia individualizar a cabeça e embaixo um corpo, mas o todo evanescente, como se fora feito de neblina e sempre menos definido, quanto mais embaixo, e assim até se dissipar no indefinido da parte inferior. O que lhe parecia estranho era o fato de que, mesmo sem extremidades visíveis, sem nenhum movimento físico, estas duas formas que estavam junto de si, uma de cada lado, caminhavam com ele. Podia observar com exatidão tudo isso, porque estava perfeitamente lúcido, em plena consciência, com dois planos de existência, o material e o espiritual. Distinguia e registrava aquilo que podia perceber, com os dois diferentes tipos de sentidos. Continuou o caminho, com ele avançando as duas formas paralelas. Isto durou cerca de 20 minutos, pelo que teve tempo de controlar tudo e de fixá-lo em sua memória, para depois analisar o fenômeno com a psicologia racional, positiva, independente de estados emotivos. Melhor não o poderia fazer. Desliga-se do fenômeno. Ao desdobrar-se nas duas posições de sujeito e observador, fundidas ambas agora no mesmo funcionamento. Continuou a observar. As duas formas não constituíam só uma indefinida manifestação de presença. Cada uma delas transmitia à sua percepção interior uma típica e individual vibração que a definia como pessoa. Foi assim que ele pôde logo sentir com clareza inequívoca que à sua esquerda estava a figura de São Francisco e à sua direita a de Cristo. Eles se deslocavam com ele, caminhando, mas não havia colóquio, nem transmissão de pensamentos particulares. A presença deles se concentrava acima de tudo numa solene afirmação da própria identidade individual. Não houve testemunhas humanas. Será que se tivesse havido, elas teriam percebido? Ou fora bom que não tivesse existido, pois assim poderiam ter paralisado o fenômeno? No entanto, a observação foi exata até ao ponto de se notar. Houve uma pequena testemunha e ela demonstrou ter sentido que alguma coisa estava acontecendo. Aquele homem estava acompanhado do seu cachorrinho, acostumado a andar à sua volta. Pois bem, naqueles poucos minutos, ele se comportou diversamente do habitual. Ele se manteve à sua volta, ladrando para alguém ou alguma coisa que devia estar percebendo perto do dono. Sem este fato, não se explica tal comportamento excepcional que não tinha outra causa aparente naquela solidão. Aquele cachorro não podia falar e dizer o que havia percebido, mas era certo que demonstrava
haver sentido qualquer coisa. Percorrido aquele trecho do caminho e aquele breve período de tempo, a alta tensão não pôde ser mais suportada e a visão se desfez lentamente. Não ficou senão o ambiente externo, aquele que os sentidos físicos normalmente percebem, somente as coisas que todos veem e às quais, porque se veem sempre, pouca importância se dá. O céu se fechou e tudo voltou como antes, como se nada tivesse acontecido. A visão, no entanto, ficou indelével, gravada a fogo naquela alma, como uma queimadura de luz, uma ferida de amor, que jamais o tempo poderá cancelar, feita de saudade, de uma contínua e angustiante espera para se reencontrar. A visão passou como uma arrebatadora paixão que queima, mas fecunda, deixando uma semente na alma. Ela ficou escondida, depois germinou durante sua existência terrena. Cresceu, frutificou, produziu novas sementes para depois brotar, crescer, frutificar novamente noutro lugar, noutras almas, operando o milagre da multiplicação da vida em mais alto nível no plano espiritual. Desde o momento em que aconteceu aquele fato interior, que não foi visto talvez por mais ninguém a não ser ele, aquele homem, não mais parou. Aquele instante foi o ponto de partida da revelação de um destino lançado naquela direção. De fato, ele depois se desenvolveu como se seguisse uma fatal concatenação de eventos que tem confirmado a verdade das inspirações interiores que, derivando daquela primeira visão, continuaram a dirigir sua vida até o fim. Não se trata, portanto, somente de um momentâneo fenômeno de parapsicologia, mas do completar-se de um destino firmado sobre esse fenômeno que, em sequência, vem desenrolando-se através de uma série de fatos a ele ligados, como seu lógico desenvolvimento.